Glória a Deus. Meus irmãos, é um peso grande, mas o Senhor é misericordioso. Eu iria começar essa mensagem de forma diferente, como aprendi há pouco tempo e tenho feito ultimamente, com uma introdução, mas ontem eu decidi mudar isso, porque eu conversava com algumas pessoas, depois de algumas pregações, e duas me chamaram muita atenção, que foi a igreja contemplativa e a igreja piedosa. E o que me chamou a atenção foi conversando com algumas pessoas, e eu queria que você falasse assim para o seu irmão: nós precisamos ser renovados. Porque uma consciência equivocada a respeito do pecado e a respeito das consequências do pecado são desastrosas demais, são danosas demais e têm destruído as nossas vidas. E nós vamos falar de igreja impecável. E alguns pecados, e eu lembro que eu conversava com algumas pessoas, nós temos cometido diariamente, e parece não haver fruto de arrependimento em nós. Nós falávamos da igreja contemplativa, e nós conversávamos com algumas pessoas, e nós ouvimos algumas frases, como por exemplo: eu não sou uma pessoa que vivo contemplando a Deus. Nós conversávamos sobre a igreja piedosa, e nós chegamos a algumas conclusões, e ouvimos de algumas pessoas: eu não sou uma pessoa piedosa. E isso precisa gerar arrependimento em nosso coração e um novo direcionamento para a nossa vida. Senão nós não seremos curados de muitas doenças que nós temos hoje. Nós vamos falar da igreja impecável. Pode sentar. Nós vamos ler dois textos. Inicialmente, e depois da leitura desses textos, nós teremos um texto que nós usaremos como base para o que nós iremos falar. O que acontece é que existem tipos de palestras, que é o que nos está sendo proposto nessa conferência, que nós precisamos voltar ao passado, nós precisamos nos arremeter ao que a história diz, o que aconteceu, para que a gente entenda o que está acontecendo com a nossa realidade e para que, como foi muito bem falado agora de manhã, nós tenhamos uma perspectiva futura correta. E o importante para nós, como falamos na introdução, é entender os danos que um entendimento errado a respeito do pecado e a respeito de suas consequências podem causar na nossa vida. Eu acho que eu coloquei ali dois textos eu coloquei ali. Primeiro é Ezequiel, capítulo 18. Eu queria que os irmãos lessem comigo, nós vamos usar esses dois textos como base. Vamos ler. Eis que todas... A alma que pecar, essa, existe alguma alma que não pecou? Próximo texto. Vamos todos juntos? Vamos assim, ó, as mulheres leiam o 22, os homens o 23, e depois as mulheres o 24 de novo. Podem começar. E aí nós poderíamos começar fazendo perguntas sobre o que você acha de igreja impecável. Se a igreja é impecável, se tem como a igreja ser impecável. Mas é uma pergunta que vai ser muito retórica, porque a Bíblia já fala sobre isso. E a Bíblia está nos direcionando claramente que todos pecaram. Todas as almas pecaram, é certo, Jesus Cristo. Todos nós pecamos. Todos nós morreremos. Só que agora parece que fica uma contradição no ar, porque o nosso tema da mensagem agora é igreja impecável. A palestra é igreja impecável.
E quando nós podemos vislumbrar isso? Quando nós podemos ter essa percepção de uma igreja impecável? Nós iremos falar sobre isso nessa manhã. Primeiro, como disse, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para lembrar e para entender de onde e aonde começaram alguns pensamentos equivocados a respeito do pecado e a respeito dos seus danos. E aí, se os irmãos puderem acompanhar lá, é claro que lá no slide a gente não coloca tudo, né? Mas só para a gente ter uma noção, vamos falar primeiro de Pelágio. Preste atenção no que nós iremos falar. E eu tenho certeza que você vai entender algumas coisas que acontecem hoje na sociedade. Hoje, eu tenho certeza disso. Pelágio e a negação do pecado original. Derek falou aqui, né, do primeiro pecado, da expulsão no jardim. A negação do pecado original. Quem foi esse homem? Um homem muito proeminente na história da teologia, que negava a doutrina do pecado original. Ele agiu no 354 a 418 a.C., foi um monge britânico. Suas ideias deram origem a um movimento chamado pelagianismo, que foi considerado uma heresia pela igreja cristã, após debates com Santo Agostinho de Hipona. E os pilares da doutrina de Pelágio, os pontos principais do pensamento dele: negação da queda e pureza ao nascer. Na negação da queda, Pelágio acreditava que o pecado de Adão afetou somente Adão. Afetou ele mesmo, não toda a humanidade. Esse era o pensamento que Pelágio tinha. E a pureza ao nascer, ele defendia que os seres humanos nascem no estado de inocência moral, sem uma inclinação inerente para o mal. O que contrasta diretamente com a natureza da pecaminosidade herdada. A Bíblia fala isso. Nós lemos, quais são os que pecaram? Todos pecaram. Então há uma natureza herdada. E aí a gente entende que se eu e você, se nós estivéssemos no lugar de Adão, nós também pecaríamos. Por isso que o pecado de Adão foi passado a todos nós. E não ache não que você não iria pecar, porque nós iríamos. Ele fala sobre o livre-arbítrio e a autossuficiência humana. Para Pelágio, o ser humano possui capacidade total de livre-arbítrio para escolher não pecar e viver uma vida de retidão por suas próprias forças, sem necessidade da graça divina como algo que transforma a natureza humana. E ele via a graça como um auxílio externo. Não é pela graça que somos salvos, mas a graça é um auxílio externo com as leis de Deus e com o exemplo de Cristo. Então eu tenho a graça como esse auxílio externo, eu uso as leis de Deus, eu uso Cristo como exemplo, e aí sim eu escolho pelo meu livre-arbítrio se vou ser salvo ou não. É um entendimento equivocadíssimo da doutrina do pecado e da Bíblia também, mas não parou nele. E aí, eu queria que você prestasse, fala para o seu irmão assim, ó, uma hora vai chegar na gente, fala para ele. Uma hora vai chegar na gente. Se você não falou, fala para outra pessoa também, que tem gente que só falou para um lado, fala para o outro lado, uma hora vai chegar. E eu queria que nós tivéssemos isso em mente, porque até agora parece que está muito longe da gente. Tem nada com isso, não sou nem um pouco pelagiano. Não tem nada a ver com isso. Mas vamos lá, depois de Pelágio, teve um outro pensador, teólogo também, chamado Charles Finney, que foi um pioneiro do reavivalismo evangélico. Na vida e ministério dele, ele viveu no século XIX, 1792 a 1875, e é considerado o pai do reavivalismo evangélico moderno. Embora, agora preste atenção, tenha nascido e crescido como um presbiteriano, ele não se sentia confortável com essa denominação devido às suas fortes doutrinas calvinistas, vindo a se unir aos congregacionalistas posteriores. E atuou como ministro na igreja presbiteriana, se você não sabia disso, uma informação aí legal, muitos anos, e ele tem uma obra sobre reavivalista, né? A perspectiva dele em relação ao pecado original. E note que, mais uma vez, nós estamos falando de uma perspectiva equivocada em relação ao pecado.
E é por isso que aquela foi a nossa introdução. Se nós tivermos uma perspectiva errada sobre o pecado, nem nos arrependermos do pecado nós vamos. A visão de Finney sobre o pecado original: rejeição da depravação herdada. Ele rejeita a noção que pela culpa de Adão a pecaminosidade natural é herdada por toda a sua descendência. Então, ele nega a humanidade caída, que a humanidade caída sofra qualquer pecaminosidade natural ou corrupção pecaminosa da sua natureza humana. E aí ele fala sobre a depravação total, sobre a depravação moral, que não consiste em qualquer atributo da natureza ou constituição, nem um estado desviado ou caído da natureza. O que ele afirma? Que a depravação moral não implica uma natureza pecaminosa, no sentido de que a alma humana é pecaminosa em si mesma. Então, para Charles Finney, a alma do homem não é pecaminosa em si mesmo. Esse era o pensamento dele. E aí ele fala, assim como o seu antecessor aí, que o pecado de Adão é apenas uma influência moral que alcança os descendentes dele, se esses descendentes quiserem ou não. Ele fala que o homem pode escolher por sua própria vontade entre a corrupção e a redenção. Ele escolhe se ele vai ser uma pessoa corrupta, corrompida pelo pecado, ou se ele vai ser uma pessoa redimida. Ele acredita que o homem é capaz de escolher por sua própria natureza se vai ser redimido ou não. Então, para isso, o que acontece? O intelecto, olha só o que esse cara diz: o intelecto precisa se revoltar diante da justificação em pecado. Então, o meu intelecto, minha mente precisa se revoltar contra esse negócio de pecado. De que pecado de Adão passou para mim, de que pecado de Adão passou para todos nós. A minha mente precisa se revoltar contra isso. E aí ele faz essa crítica à doutrina do pecado original, se opondo a um dogma bíblico. Ele se refere que isso não é um dogma, ou que é apenas um fundamento bíblico que nós não precisamos levar isso para a nossa vida. Então, nós vemos que essas são doutrinas, e eu não sei se eu coloquei ali, doutrinas erradas, têm consequências ao longo da história, pois elas entram em choque claro contra a palavra de Deus. Como nós vimos aqui, falando da reforma, somente a Escritura é regra de fé e prática. Então, doutrinas erradas, pensamentos equivocados vão entrar em choque com a palavra de Deus em nossa vida. E aí nós vamos entender muitos dos pensamentos que acometem a sociedade hoje em dia. Então nós lemos 2 textos, falando que quem pecar morrerá, todos pecaram, então todos morreremos. E nós precisamos entender que esse pecado passou de Adão a todos os seus descendentes. E assim como por meio de Adão entrou o pecado, por meio de Jesus Cristo entra a salvação. E aí o Derek falou sobre o proto-evangelho já anunciado lá em Gênesis, que viria o Messias, que viria Jesus, que nasceria de uma mulher. Então, preste atenção agora. E aí preste atenção na nossa introdução. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Se eu não nasci pecador, ou se esse pecado não está me incomodando, é só eu me manter sem esse pecado. E se eu me mantenho sem esse pecado, eu não preciso do sacrifício de Jesus. Se o pecado de Adão foi apenas uma influência, eu posso rejeitar essa influência negativa. Eu posso escolher o meu próprio caminho. Me revolto contra esse aspecto, contra essa situação de pecado, contra esse pecado. E estou bem. Para que me arrepender? Para que eu preciso de Jesus Cristo? E aí, Charles Finney fala que a história de pecado original não passa de um mito. E esses pensamentos, eles geram frutos. E quais foram os frutos? E aí nós, no momento, estamos falando desse pensamento desses 2 homens,
Charles Finney e Pelágio. Eles geraram frutos. Os frutos do pensamento de Pelágio, que geraram o pecado de Adão afetou a ele mesmo. Eu acho que coloquei ele, ó. A salvação pelo próprio esforço. Por quê ele diz isso? Porque o homem nasce neutro. E se o homem nasce neutro, então ele tem a capacidade, neutro é sem pecado, tá? Neutro é sem pecado. Então ele tem a capacidade de obedecer de forma natural os mandamentos e alcançar a perfeição moral. Isso é algo que o pensamento de Pelágio colocou na sociedade. Nós vemos isso hoje em dia, não pense que nós não vemos, nós vemos isso hoje em dia. A desnecessidade da graça interna. A graça é uma instrução, é um exemplo, não uma ação de Deus para nos transformar. Preciso da graça, porque eu sigo esse exemplo, mas eu não preciso da graça para me transformar. Eu nasci sem pecado. A negação da natureza pecaminosa. Os pecados são atos isolados, não uma condição humana. Se Adão pecou, problema dele. Isso não passa a mim. Isso não é minha condição hoje. Esses foram os frutos do pensamento de Pelágio. Um último foco no humanocentrismo, ou antropocentrismo. Mas vamos falar humanocentrismo, que é mais fácil. O homem é o agente principal da sua justificação. O homem é o agente principal da justificação. Jesus Cristo é o agente principal da justificação. Não eu. Eu não me justifico. É Jesus que nos justifica. A nossa justiça é a justiça de Cristo. Charles Finney. O decisionalismo. É uma decisão que eu tomo. O pecado é um ato da vontade. Então, as pregações de Charles Finney, todas as pregações nos cultos, eram feitos bastante apelos, muitos apelos. Por quê? Porque é hoje que essa pessoa vai tomar a decisão. Não é de aceitar Jesus, é dela se redimir. Então tinha que ter muito apelo. Perfeccionismo. O cristão pode alcançar a santidade contínua e perpétua, sem pecar. Fala para o seu irmão, vai chegar até a gente. Você está pensando que está longe demais? Reavivalismo pragmático. O sucesso do reavivamento é medido pelos resultados numéricos. E é por isso que hoje, em muitas igrejas, não vou falar dos nossos arraiais, que o importante é a quantidade, é o número. Não é igual Mark-Dev, uma igreja saudável de pregação de 1 hora, ô glória, de não sei quantos mil, não é isso. Mas o importante é ter número. Se não tem número, vamos ver o que a gente precisa fazer para mudar esse número. É um reavivalismo. Pinta tudo de preto, bota a luz aqui, faz isso, faz aquilo. Porque é o número que importa. Já falava sobre isso Charles Finney. Misticismo e revelação direta. Ser guiado por sentimentos ou revelações diretas, independente da igreja. E aí nós temos como resumo desses pensamentos: o homem é protagonista da sua salvação, Deus só assiste. A soberania de Deus na graça é mínima, ou quase nada. Não há necessidade do Espírito Santo, e sim da capacidade da vontade do homem. O que é preciso? É a minha vontade capacitada. Do Espírito Santo? Não preciso. Então a gente vai mergulhar ainda em mais problemas, apesar de que é uma palestra. Então nós vamos mergulhar em mais problemas que foram oriundos desse pensamento. E fala para o seu irmão, vai chegar em você, vai chegar em nós. E aí nós temos mais um pensamento, o marxismo, que fez um deslocamento. Agora preste atenção, o marxismo tinha um pensamento, que era um pensamento muito econômico. Muito econômico. Mas esse pensamento econômico que eu falo é financeiro, gente, é financeiro. Era o pensamento do marxismo inicialmente. Só que tem um deslocamento do marxismo. Ele desloca do âmbito econômico para o âmbito ideológico. Então, quando ele sai do âmbito econômico e vem para o âmbito ideológico, isso começa a nos afetar de forma mais direta. Afetar a igreja, afetar os crentes, afetar a sociedade, afetar o mundo. E aí nós vamos falar de algumas heresias, de alguns movimentos.
para nós entendermos como a visão equivocada do pecado da doutrina do pecado tem um efeito desastroso. Primeira heresia marxista que nós iremos falar, e lembra, saímos do pensamento econômico, do âmbito econômico, viemos para o âmbito ideológico. Primeiro, a abolição do pecado. Essa é uma heresia marxista, abolição do pecado. Para nós cristãos, o problema é o pecado, é a queda. Se eu te perguntar para você como cristão, qual é o maior problema do cristão? Eu tenho certeza que você vai falar, é o pecado. É a queda, porque o pecado gera morte, e todos nós pecamos. Boa. Todos nós pecamos, mas no marxismo não é o pecado, e sim o meio em que a pessoa vive. A desigualdade social. Por isso, é que tem que se abolir esse pensamento de verdade absoluta. É relativo, não há verdade absoluta. Por isso nós temos que lutar contra as classes superiores. Por isso nós temos que lutar contra a pobreza, contra a miséria. O problema não é o pecado, é a miséria. O marxismo, ele fala sobre isso. E aí, nesse pensamento marxista de abolição do pecado, o que acontece? E aí pensa na minha e na sua vida. Se abole o pecado, se relativiza, suaviza. Preste atenção, abole, relativiza, suaviza e se alia ao pecado. Normalizar, relativizar, suavizar e se aliar. Mas Jesus, Ele não se torna aliado a pecados que Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Ele deu a vida para pagar o preço dos nossos pecados. Se Ele não se alia, eu não posso me aliar. Nós não podemos nos aliar. A nossa comunidade não pode se aliar, suavizar, relativizar. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segundo, relativização dos absolutos. Um pensamento marxista. Minha verdade. E aí, nessa relativização dos absolutos, a gente ouve muito essa frase. Minha verdade. Essa é a minha verdade. E essa que você está dizendo é a sua verdade, mas a minha verdade não é essa. Negar o pecado gera isso. Por isso, no âmbito marxista, a gente se ouve dizer muito isso. Cara, isso é o que você pensa. Isso não é o que eu penso. Isaías 5:20 fala sobre isso. Depois você confere. Por isso, o marxismo, ele quer mexer com algumas camadas da sociedade. Porque essa ideia de verdade relativa precisa ser implantada no mundo. Porque não há absolutos. Precisamos combater esses mitos bíblicos de pecado original, de doutrina de pecado ser passado para toda a raça humana. Então, para inculcar isso na cabeça das pessoas, o marxismo, ele mexe com a cultura, repetindo o tempo todo. Você pode ser o que quiser, seu gênero não define, você pode se transformar no que você quiser, não é o que você nasceu que dita. E a gente ouve isso constantemente para enraizar na cultura, e isso se tornar a base da sociedade. E tantas coisas como nós ouvimos falar, para que vários filhos? 1, 2 está ótimo. E se é propagado isso? Para enraizar. Filho é gasto, filho é problema. O Derek já falou sobre isso. Teorias críticas. A terceira heresia é teoria crítica da raça. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas isso tem entrado em muitas igrejas, invadido muitas igrejas. Porque nessa teoria, TCR, crítica da raça, ela diz que nós somos privilegiados. E nós precisamos nos arrepender da nossa supremacia. E aí você já ouviu falar supremacia branca, algumas coisas. Eu preciso me arrepender da minha, porque eu nasci branco. Eu preciso me arrepender porque eu nasci hétero. Eu preciso me arrepender porque eu sou empregador e tem gente me servindo. É essa questão da supremacia na igreja. E nós vemos
eu tinha ali vídeos, eu não trouxe, mas a gente tem muitos vídeos, principalmente lá fora, de pastores de púlpito pedindo perdão. As igrejas têm que pedir perdão, os brancos têm que pedir perdão porque nasceram brancos. Os empregadores, os donos de empresa, têm que pedir perdão porque são donos de empresa, aqueles que são empregados. Tem muita coisa nisso na internet, depois você pode pesquisar. Gálatas 3:28, assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. A igreja, ela não é opressora, a igreja luta contra o pecado, nossa luta não é contra a carne nem sangue, contra o diabo, seus anjos, dominadores nesse mundo tenebroso. Um quarto, ambientalismo radical, e aí nós vamos passar rápido, ambientalismo radical, a natureza toma o lugar de Deus, e aí se cuida da criação, idolatra a criação e Deus fica de lado. 5, e último, desse ponto, substituição do Messias. E o último, e mais importante, substituição do Messias. Porque no cristianismo, o problema é o pecado, e a redenção é Jesus Cristo. Mas no marxismo é o meio, é uma construção social que é o problema. Então a gente traz a sociedade para ser uma sociedade igualitária. O oprimido enfrenta o opressor. E é por isso que a gente ouve tantas distorções nos púlpitos. E aí a gente tem, como contrapartida, eu acho que eu coloquei ali também, uma religião que substitui o Messias é demoníaca. O homem, aí preste atenção, a religião que substitui o Messias e as suas consequências. O homem é bom e tem muito potencial. Consequência, não necessito da graça de Deus. O homem é perfeito. Isso gera a ilusão de perfeição que o faz minimizar pecados. Então, para que me confessar? Para que me arrepender? Que mazelas são essas? Que dependência do Espírito Santo é essa? Santificação? Devoção? Eu não quero saber nada disso. Eu sou perfeito. 3. Não precisa haver contrição por conta do pecado. Pensa na introdução. Nem de um Salvador. Eu preciso de aperfeiçoamento pessoal. Eu preciso de aperfeiçoamento cognitivo, profissional. E Jesus poderia ser até um exemplo para mim, né? Então, há heresias e problemas de não reconhecer o pecado vão se aproximando de nós. Fala para o seu irmão, está chegando mais perto. E aí algumas heresias, e gente, eu vou passar bem rápido por essas heresias. Heresias do catolicismo. A igreja é maior do que a Bíblia. A igreja é maior do que a Bíblia. Só que a Bíblia tem um autor, que é Deus. E a Bíblia é infalível. E o homem é falho. E nós nos pautamos e devemos nos pautar na Bíblia. A igreja se pauta na Bíblia. Uma segunda heresia, e aqui eu não tenho tempo de falar muito, mariolatria. E aqui eu não vou falar de latria, de adoração, de dulia, que é veneração, de hiperdulia, que só pode ser feita a Maria, a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas na prática não é assim. Jesus é o único digno de receber a adoração, Ele é o único imaculado e sem pecado. Ele, Jesus Cristo, é o único. Maria é uma pecadora que necessita de um Salvador. Uma pecadora que necessita de um Salvador. E a gente vê negação do pecado original. Olha o pensamento equivocado do pecado. E aí, eu lembro que eu estava conversando com uma menina na faculdade, e aí eu estava colocando vários assuntos, conversando, não era discussão, estava conversando. Aí ela falou sobre essa doutrina de Maria ser imaculada, inclusive que para os católicos Maria foi assunta ao céu porque não tinha pecado.
Aí ela falou assim, não, mas Maria nasceu sem pecado. Porque se Jesus nasceu de Maria, e sem pecado, Maria também precisava ser sem pecado. Aí eu fiz uma pergunta para ela, que ficou um clima estranho. Eu falei assim, então o pai e a mãe de Maria também eram sem pecado? Então os avós de Maria também eram sem pecado? Então se a gente for puxar todo mundo para trás, eles eram sem pecado? Aí ficou aquele clima tenso, de sem resposta. Uma terceira heresia, o Espírito Santo é marido de Maria. Nem vou botar o vídeo, gente, nem tem como a gente ver aquilo. Quarta, o exclusivismo. Só aqui tem salvação. A salvação está na instituição, não na pessoa de Jesus. E aí, a gente tem frases como, coloca aí, próximo. De coração cremos e com a boca confessamos uma só igreja, que não de hereges, só a santa, romana, católica e apostólica, fora da qual cremos que ninguém se salva. Papa Inocêncio III. Por apego à fé, estamos obrigados a crer e manter que há uma só e santa igreja católica, a mesma apostólica, e nós firmemente cremos e simplesmente a confessamos, e fora dela não há salvação, nem perdão do pecado. E note que cadê Jesus? A igreja, mas cadê Jesus? Firmemente crê, professa e predica que ninguém que não esteja dentro da igreja católica, não somente aos pagãos, mas também judeus, os hereges e os cismáticos não poderão participar da vida eterna e irão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos, a não ser que antes de sua morte se unam a ela. O Concílio de Florença, o Papa Bento, não estou vendo o nome ali, o número ali, 14, esta fé da Igreja Católica, fora da qual ninguém pode se salvar. Papa Pio IV, esta é a verdadeira fé católica, fora da qual ninguém pode se salvar. Exclusivismo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quinta heresia e última, a doutrina do purgatório, um assunto amplo, não tem como nós falarmos sobre isso. A pessoa vai para o purgatório para purgar os seus pecados, o pecado ser queimado pelo fogo, e aí ela consegue ir para o céu. Fala para o seu irmão, está chegando na gente. Heresias neopentecostais. Pentecostalismo, nós falamos, vem de um movimento que crê nos dons espirituais. Diácono Bruno falou sobre isso. A atualidade dos dons são continuistas, dons de língua, profecia. É um movimento cristão. Mas aí nós temos os neopentecostais, que acrescenta algo ao cristianismo. Isso está muito perto de nós hoje em dia. Misturando-se com outras religiões. Primeira heresia, sincretismo religioso. Misturar coisas de outras religiões ao cristianismo. Como, por exemplo, objetos, rosa ungida, água ungida, martelo, toalha, tijolo, copo de água em cima do rádio, orar para isso. Tinha até um vídeo aí, mas eu não vou passar, a gente tem tempo. Segundo, judaização da igreja. Terceiro, teologia da prosperidade, que tem como um tripé, demônio, pecado e falta de fé. Se estamos pecando, se está sofrendo, não é compatível com uma vida de fé. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que no mundo nós passaríamos aflições. E aí eu uso Deus para curar minhas doenças, e não para que Ele me redima do meu pecado. 4, confissão positiva. Confessa com a boca que as coisas vão dar certo, que vai ter milagre. É isso que nós temos que fazer. Só que Provérbios não diz isso. Fala que nós devemos usar nossa boca e nossas palavras com sabedoria. E aí, nessa confissão positiva, há um tripé. Eu declaro, eu amarro, eu tomo posse. Eu declaro, está amarrado, tomo posse. Quinto e último, batalha espiritual. Mística. Mística, porque batalha espiritual ela existe sim. Porém, não há batalha espiritual contra demônio da infiltração, demônio do pneu que furou,
Vamos ungir as águas da nossa cidade, porque tem um demônio, Quixapaguá, que todas as palavras com X e todas as águas precisam ser ungidas. Isso eu inventei agora, tá? Esse negócio de Quixapaguá, não existe isso não. Mas é uma batalha espiritual mística. Nós devemos pregar o Evangelho. E hoje? O que acontece hoje? Sobre igreja impecável. Nós sabemos que isso só acontecerá no céu. Pois aqui a igreja é composta de pessoas que pecaram e carecem da glória de Deus. Então impecáveis seremos quando formos glorificados. Então o nosso problema atual é reconhecer que nós somos pecadores. E isso tem acontecido de muitos não reconhecermos isso. Fala para o teu irmão, chegou até você. Mas Ulisses, eu não sou de Pelágio, não sou de Charles Finney, não sou dessas outras religiões, não sou neopentecostal, não sou nada disso. Apocalipse, capítulo 2. Só abra sua Bíblia e depois eu vou te convidar a ler isso na sua casa. Apocalipse, capítulo 2 e 3. João, ele tem a visão de 7 igrejas. E Jesus, dando a revelação para João, fala para ele: eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer, dos problemas, das dificuldades, e de como está havendo um pensamento equivocado a respeito do pecado. Mas calma, João, eu vou te mostrar o final de tudo. E aí, Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, nós temos 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, está aí na sua Bíblia, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, que todas elas têm uma visão errada do pecado. Todas elas. E como eu falei, isso chegou até nós. E eu te convido a, por favor, depois leia essa passagem. Leia na sua casa. Leia sobre essas igrejas. Porque erramos quando nós não temos a visão correta desses pecados. Erramos. A primeira igreja, igreja de Éfeso, voltar ao primeiro amor. Erramos quando não reconhecemos que estamos pecando em não viver o primeiro amor. Nós erramos. Isso é um entendimento errado que nós temos sobre o pecado. E Deus, mostrando João, fala para essa igreja: manda eles olharem de onde eles caíram, para que eles voltem. Porque a igreja não pode ser ativa e pouco apaixonada por Jesus. A igreja precisa ter intimidade com Jesus. E ele não para nessa primeira igreja. Meus irmãos, eu poderia te perguntar aqui: qual de nós está vivendo o primeiro amor? E se todos nós não levantássemos as mãos, nós estamos pecando. Porque Jesus fala: volte ao primeiro amor. Lembra de onde caíste. Primeiro amor não é apenas lembrar, voltar lá e se acertar, é viver constantemente até a volta de Jesus Cristo no primeiro amor. Essa é a igreja que reconhece. Segundo, pecamos quando toleramos falsos ensinos. Pérgamo fazia isso, tolerando doutrinas falsas. E nós falamos aqui relativização da palavra, pregação para agradar a cultura, se conformar, relativizar, verdade bíblica sendo suavizadas. Terceiro, erramos quando toleramos pecados dentro da igreja. Tiatira fala sobre isso, a imoralidade, a prostituição. Tiago vem falar para a gente que esse era o envolvimento com a idolatria nos faz ser inimigos de Deus. Pecados sendo tratados como fraquezas normais, vida dupla, normalizada, não confronto, se tornar cúmplice. Quarto, pecamos quando nós temos aparência de espiritualidade, mas estamos sem vida. Isso aconteceu com a igreja de Sardes. Tem o nome de que vives, mas estás morto. Tem nome de que é piedoso, mas não vive piedade.
Tem nome de que contempla Jesus, mas não contempla nada. Tem nome de bons pais. Quinto, erramos quando aceitamos os que mentem. Igreja de Filadélfia. Sexto, erramos quando vivemos uma espiritualidade morna, suficiente e orgulhosa. Igreja de Laodiceia. Tem duas, mas nós juntamos. Tornamos-nos infelizes, pobres e cegos. Então o que devemos fazer? Lembrar de onde cairmos e voltarmos a viver no primeiro amor, para que nos alimentemos da árvore da vida. Não devemos temer ao sofrimento, pois a segunda morte não nos causará danos. Nos arrependermos da idolatria, que nos acomete todos os dias, pois criamos ídolos e os adoramos. Nos arrependermos e conservar o amor por Deus e guardar as suas palavras, para que Ele nos dê autoridade. Nos arrepender e nos lembrar de que recebemos e ouvimos do Senhor. Ele não apagará o nosso nome do livro da vida. Devemos nos arrepender de não perseverarmos na verdade. Nos arrepender e pedir a Deus que Ele limpe nossas vestes, para que nós venhamos vencer como Ele venceu. Quem não entende corretamente que é o pecado, preste atenção, não vive o primeiro amor. Se eu não entendo que não viver o primeiro amor é pecado, eu não vivo o primeiro amor. Não é fiel a Deus, se torna um idólatra, se prostitui, não é íntegro, mente e é morno. Nós pecamos. Eu pequei e carecemos da obra suficiente de Jesus, para que um dia, sim, sejamos uma igreja impecável. No entanto, por enquanto, devemos ser, acho que pode passar aí, devemos ser uma igreja arrependida. Por enquanto, devemos ser uma igreja arrependida, para que um dia sejamos a igreja glorificada e impecável, e não a igreja condenada. Vamos ficar de pé? Coloque a mão no seu coração. Eu acho que o que nós devemos pedir ao Senhor é misericórdia. Misericórdia. Se nós não estamos tendo o entendimento correto do que o pecado fez e faz nas nossas vidas. Peça misericórdia pela sua vida, vou pedir pela minha. Peça misericórdia pela nossa vida, vamos pedir pela nossa. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós precisamos entender quem nós somos diante de Ti. Precisamos entender o quão pequenos nós somos diante de um Deus tão grande. Precisamos entender quão imperfeito nós somos diante de um Deus tão perfeito. Precisamos entender que somos pecadores diante de um Deus que nunca pecou, que jamais pecou, que não havia nele possibilidade alguma de pecado. Nós precisamos entender que nós necessitamos de Jesus Cristo e do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós precisamos entender que precisamos viver o primeiro amor, que nós seremos impecáveis quando formos glorificados por Ti e morarmos contigo nos céus, Senhor. Mas que até então precisamos ser a igreja arrependida, a igreja que vive prostrada diante do Senhor e a igreja
que um dia vai morar contigo nos céus. E não aqueles que serão condenados, porque não levaram em consideração o que o pecado faz. Nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.